Vai botar para gravar? Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo do curso que a gente está fazendo, né? De sentir, conhecer e evoluir. É a partir da obra Educação dos Sentimentos de Jason de Camargo. E hoje, o nosso facilitador vai ser o Marcelo, e o capítulo que ele vai desenvolver para a gente é o capítulo 8, que fala da bondade e humildade. Então, eu vou fazer a leitura da página inicial e a Elisa vai fazer a prece. Do livro Refúgio, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Humildade do coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou o Senhor. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade do coração. O mestre recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas a inutilidades do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Imprescindível clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos, inclinando-nos à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. Esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva é minúsculo grão de pó na química planetária. Sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Emmanuel. Vamos agora nos unir em oração, elevando o nosso pensamento a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Meimei e todos os nossos mentores, pedindo, Senhor, para, como disse na página, nosso cérebro, nosso pensamento, nossa mente seja descerrada, seja aberta aos ensinamentos da noite, que possamos ter ouvidos de ouvir e absorver, deixar que esses ensinamentos
penetre em nosso ser e ache o calento em nossa alma, para que possamos colocar em prática e assim ajudar a nos transformar, nos ajudar na nossa evolução espiritual. Abençoa, Senhor, a todos aqui presentes, que todos possam receber bênçãos de paz, de tranquilidade, e também a todos aqueles que estão ao nosso redor, em seus lares, que eles também possam estar sendo abençoados com a paz, a serenidade. Que nessa noite Marcelo possa ser bem intuído e que nós possamos receber esses ensinamentos da melhor forma. Assim sendo, Senhor, agradecemos e seja conosco, agora e sempre. Bom, então, muito obrigada, Elisa. E Marcelo agora Ô, Jorge, eu vou palavras. botar essa respiração transformadora lá no WhatsApp, porque como o Marcelo está esperando o paciente, é melhor ele começar, tá bom? Ok. Pronto, Marcelo, essa foi você. Opa, boa noite a todos. Então, meus amigos, Educação dos Sentimentos de Jason de Camargo, no capítulo 8, que fala sobre bondade e humildade. Pode passar, Miriam, por favor. E ele inicia já o capítulo falando sobre a rigidez mental do orgulho. Pode passar, Miriam, por favor. O autor inicia dizendo para a gente que no desenvolvimento espiritual do ser humano, o orgulho aparece ainda como um sentimento inferior a necessitar de burilamento, de transformação, de aparas. Pode passar, Miriam. E que no processo de transformação, mais um, Miriam, do homem orgulhoso para o homem humilde, vai necessitar de tempo, pode passar, de autoconhecimento e da flexibilização mental. Ele diz ainda que as pessoas egoístas, elas não se dão conta desse sentimento negativo que infesta a sua alma. Por quê? Não vendo as coisas sob ângulos mais flexíveis e saudáveis, elas, de fato, como a gente vai ver no próximo slide, elas ficam cegas. E Kardec nos diz, inclusive, que o orgulho é a catarata que tolda a visão dos orgulhosos. Pode passar, por favor, Miriam. E com essa cegueira, o que acontece? Nós ficamos, justamente por causa dessa rigidez psíquica do orgulho, não nos deixando ver o que claramente deveríamos ver. Pode passar, Miriam. Esse orgulho e essa rigidez psíquica, ela serve de obstáculo para que consigamos conquistar novos valores, porque a gente fica tão preso nesse egoísmo. Inclusive, a gente se sente, pode passar, Miriam, maior do que somos, achando que temos sempre razão. Pode passar, por favor. E para justamente passarmos por essa transformação que urge em cada um de nós ainda, presos ao egoísmo e ao orgulho, precisaremos de muitas encarnações. Muitas reencarnações serão necessárias, porque justamente através de novas experiências, novos desafios, todos esses instrumentos que são utilizados pela espiritualidade, e justamente, infelizmente, através do sofrimento,
muitas vezes da dor, muitas vezes da repetição de provas, um dia seremos tocados, seremos sensibilizados, e essas reencarnações e essas experiências vão, de fato, mexer com esse elemento psíquico que precisa ser tocado, precisa ser sensibilizado, precisa ser desmanchado. Pode passar, por favor. Ele traz para a gente que a humanidade terrena ela ainda é regida por esses atavismos inferiores. Justamente sentimentos negativos que nos prendem ao passado e que, apesar de todas as encarnações pelas quais já passamos, ainda não nos libertamos de muitas delas. Muitos desses sentimentos. Esses sentimentos, logicamente, a cada experiência, eles vão sofrendo transformações que vão nos direcionar, pode passar, Miriam, para as virtudes que tanto almejamos, desejamos e até alcançaremos, mas ainda não as temos. Então, na verdade, quando as conquistarmos, nós chegaremos à tão desejada felicidade humana. Pode passar, Miriam, por favor. O orgulho, gente, nada mais é do que um comportamento ainda infantil do nosso espírito. E o humilde, que está representado por esse homem à direita, ele olha a pessoa orgulhosa com benevolência, como se estivesse vendo um homem cheio de si e arrogante, mas não mais do que isso, porque ele entende a dificuldade daquele irmão. Pode passar, Miriam, por favor. Agora a gente vai falar sobre o que Jason aborda sobre a humildade. Pode passar, Miriam. Ele diz para a gente que a humildade, ela é justamente a humildade não, as nossas imperfeições, elas se exteriorizam de diversas formas. Ela funciona como gritos, ele chama de gritos exaltados da alma. Por que são gritos exaltados da alma? Porque, pode passar, Miriam, o nosso espírito ainda preso a esses atavismos, ele o quê? Ele espera proeminências, busca riquezas, almeja cargos, títulos, poderes, destaques, deferências. Infelizmente, apesar de sermos espíritos, quando na carne, a gente tem uma necessidade, tem uma preocupação, tem uma busca tão incessante do que o mundo material oferece de conforto, de destaque, de referência, e nos esquecemos muitas vezes o que aqui viemos buscar, que são os verdadeiros valores. Mas a cada encarnação, lentamente, a gente vai se desligando de cada um deles. Ele diz, inclusive, que essa nossa busca é uma bagunça, é uma algazarra desses valores materiais que a sociedade contemporânea busca. Porque, infelizmente, nós mesmos valorizamos e damos interesse a essas questões. Pode passar, por favor, Miriam. É o agito da ignorância, como ele diz. A humildade, no entanto, A humildade, no entanto, é o trabalho silencioso e produtivo da alma que se eleva. Então, ele dá exemplos de que a pessoa que lá está tranquila, serena em casa, fazendo a limpeza do seu lar, é aquele colaborador, aí a gente coloca aqui a biblioteca espírita, que lá, antes das pessoas virem visitar, olha que biblioteca linda, organiza a biblioteca. É aquele outro colaborador, pode passar, Miriam, que organiza a casa espírita antes dos estudos. Quer dizer, por que ele diz que é o trabalho silencioso? Porque no contraponto do orgulhoso, que busca notoriedade, que busca destaque, que busca reverência e referência, aquele que já se libertou dessas preocupações exteriores, ele faz o que quer que seja para ser feito da maneira tranquila, com vontade,
com empenho, porque sabe que aquilo precisa ser feito e geralmente ninguém está vendo. Pode passar, Miriam. Quando eu estava fazendo a leitura do livro, eu lembrei de duas perguntas que a gente, quando estava estudando o livro O Consolador, falava muito dessa questão tão interessante de como nós, aqui na Terra, nos preocupamos com determinadas situações, valorizamos, né, pessoas com determinados destaques, e como que o mundo espiritual vê essas situações. Como, e a gente vai perceber aqui nessas perguntas e também nesse trabalho do Jason, como nós estamos equivocados. Como que nós consideramos, às vezes, importante o que é equivocado e o que a gente, às vezes, não dá a menor importância ou valor, na verdade, é o que tem realmente a grande envergadura moral. Então, nesse livro, né, do Consolador, a parte 3, cultura, e o item personalidade. A pergunta que fazem a Emmanuel é a seguinte: o homem sem grandes possibilidades intelectuais é sempre um homem medíocre? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que é medíocre aquele que mal sabe, que não estudou, que não tem habilidades, como é que se diz, com instrumentos, com ferramentas. Olha o que Emmanuel respondeu. Ele começa dizendo o seguinte: o conceito de mediocridade modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas, depois das transições da morte. Continua, por favor, Miriam. Ele diz assim, ó: aí no mundo, costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulos de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, exaltando-lhes os méritos individuais com extravagâncias louvaminheiras. Muito falais em mediocridade, sem rebanho, em rotina, em personalidade superior. Então ele diz aqui que a gente costuma colocar no altar de valorizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito. Por quê? Porque no somatório das atitudes a gente vai esquecendo os meios, vai vendo os fins às vezes, vai valorizando coisas que não são corretas, mas a gente vai entrando naquele bolo e olha como é que a gente se engana. Pode passar, Miriam, por favor. Para nós, ele continua, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados, no extenso rebanho de atividades rotineiras da existência terrestre, não se compara em grandeza com os dotes de espírito do intelectual que gesticula desesperado de uma tribuna, sem qualquer edificação séria, ou que se emaranha em confusões palavrosas na esfera literária, sem a preocupação sincera de aprender com os exemplos da vida. Olha que comparação que Emmanuel fala, nos traz. Quer dizer, um pai de família numa simples residência, mas abnegado, criterioso, responsável com as atividades de casa, passando exemplos edificantes para os filhos, é muito superior a qualquer intelectual que numa tribuna fala com grande eloquência, mas não criou para si próprio a edificação dos valores verdadeiros. Quer dizer, nós, muitas das vezes, né, reverenciamos, batemos palmas, porque é o que a gente está vendo, é o que está sendo apresentado para nós. Mas para o mundo espiritual e para o crescimento real do espírito, isso não tem valor. Pode passar, Miriam, por favor. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol, no amanho da terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus
que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina das suas leis. Quer dizer, eles estão viciados em coisas repetitivas e estão perturbando a marcha do seu próprio crescimento. Enquanto que aquele trabalhador lá, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus. Então, ratificando, pode passar, Miriam. Então, tem mais valor para Deus. Pode passar, Miriam. O trabalhador que passa a vida trabalhando ao sol no amanhã da terra, do que o artista de inteligência viciada, que não faz outra coisa senão perturbar. Logicamente, Deus valoriza todos nós, até porque os artistas de inteligência viciada será o trabalhador virtuoso do futuro. Mas o trabalho presente de um e do outro tem mais valor para Deus a simplicidade, a dedicação e o empenho da pessoa séria que se preocupa com o crescimento próprio e dos seus, enquanto que o outro está mais preocupado com a aceitação, com o reflexo das suas atitudes para o outro e provavelmente com as respostas, né, sociais e financeiras que ele vai adquirir com aquilo. Pode passar, Miriam, por favor. Vede, portanto, termina Emmanuel, que a expressão de intelectualidade vale muito, mas não pode prescindir dos valores do sentimento em sua essência sublime. Quer dizer, não pode deixar de contar também com os valores do sentimento em sua essência sublime. Compreendendo-se, então, afinal, que o homem medíocre não é o trabalhador das lides terrestres, não é o trabalhador simplório, não é o trabalhador que mexe com as coisas que consideramos, às vezes, menos importantes e de menor relevância. Amoroso de suas realizações no lar e do sagrado cumprimento de seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio mundano. Mostrando aqui, né, que a expressão de intelectualidade, que é o braço do progresso intelectual, que os valores do sentimento, que é a asa, né, desculpa, da questão moral, elas estão interligadas no processo de progresso do espírito e, como a gente já aprendeu, que a intelectual geralmente impulsiona a moral e a moral também auxilia a intelectual. E a outra pergunta, gente, que também fizeram ao Emmanuel, está na parte de sociologia. Pode passar, Miriam, por favor. Pode passar, Miriam, por favor. Já passei. Nessa aqui, 81? Mais um, por favor. Isso. Que está na sociologia e ciências combinadas. Isso, está ótimo, 81. Então, olha só, olha a pergunta que fazem para Emmanuel. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos. Quer dizer, a mesma história daqui é a que vocês consideram como verdadeira? Ele diz, ó, a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, pode responder esse iniciozinho, Miriam. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira absoluta, quase absoluta. Agora, os métodos de apreciação dos acontecimentos, quer dizer, a análise, como realmente elas são do ponto de vista da interpretação, principalmente dos espíritos, é que é quase totalmente diferente. Olha o que ele diz. Verifica-se, então, o contrário. Olha o exemplo primeiro que ele dá. Pode passar, Miriam. Muitos... Mais um, por favor. É que muitos você está recebendo heróis com mais lentidão. nos Tá? livros da Terra são... Continua.
entidades misérrimas na esfera. Tá. Entidades misérrimas. Não apareceu nem essa ainda aí. No mundo, na esfera espiritual. Então, ó, pessoas que são consideradas heróis aqui na Terra, nos livros, são entidades em condições miseráveis na esfera espiritual. Enquanto outros seres, sem nenhuma lembrança, não tem em livro nenhum, em homenagem em nenhum canto, são espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas. E isso já está justamente confirmando a resposta de Emmanuel para a pergunta do outro capítulo, dizendo de como que o mundo espiritual vê as atitudes que aparentemente não são, que não são valorizadas na Terra e como as que são muito valorizadas, de fato, não são verdadeiras. Pode passar, por favor, Miriam. Ele continua: os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidas pela política rasteira das paixões. Passa mais um, Miriam, por favor. Pode passar, por favor. Os altares e galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidas pela política rasteira das paixões. Quer dizer, quem a gente coloca no altar e nas galerias sempre foram comprometidos pelas nossas paixões, pelos nossos interesses. Olha só, gente, poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história da Terra, do orbe, sendo exata no concernente à descrição, que ele falou que é quase a mesma, e ao tempo, a cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Pode passar, Miriam, por favor. Olha o que ele continua dizendo. Olha a vergonha que nós passamos no mundo espiritual. Ele diz o seguinte: as exéquias, o que é exéquias? São aquelas solenidades que se fazem para as pessoas importantes aqui no mundo material, né? Encarnadas, importantes para nós aqui, recebem quando morrem. Ou necrológios brilhantes, as homenagens póstumas que são feitas, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos, em troca do ouro da posição convencional que deixaram. Olha agora o detalhe: afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Isto é, eles não têm palavras para dizer a aflição que muitos de nós, que aqui na Terra fomos super homenageados, valorizados, entre aspas, endeusados ou até santificados, recebemos quando chegamos no mundo espiritual e entendemos e nos reconhecemos do ponto de vista evolutivo. Continua, Miriam, por favor. Penosa situação de angústia se estabelece para nós, espíritos sofredores e perturbados, que nos envergonhamos de nós mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Vocês imaginam, descortinadas as lembranças diante de nós, tudo que fomos e somos, lá, diante de espíritos de altíssima envergadura, assistindo como se fosse um filme de comédia, para nós, filme de terror, homenagens valorosas e não fazendo jus, fazendo merecer por aquilo. Já pensou a vergonha que nós sentimos? Pode passar, Miriam, por favor. Sentiremos? Então ele diz, cessar dessa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. Pode passar, Miriam, por favor. Que, voltando ao aprendizado e através de lágrimas silenciosas, a gente vai compor os cânticos do dever e do trabalho edificante. Pode passar, por favor.
E o nosso trabalho, de fato, que foi muito, né, exaltado, muito pronunciado, provavelmente a gente vai ter uma encarnação meio que invisível para que a gente possa conseguir entender, aprender através do sofrimento, do abandono, talvez, da humilhação, o que a gente talvez não tenha compreendido e tenha possivelmente abusado numa outra experiência pretérita. Pode passar, Miriam, por favor. Voltando ao Jason agora, ele diz que a humildade, pode passar, está no gesto escondido de benevolência ou no coração amigo de todas as horas. Dizendo que esse desapego pelas conquistas exteriores faz com que o humilde realize a conquista de si mesmo. Porque quando a gente começa a perceber, né, olha que interessante, que essas coisas são assim, não valiosas para eu como espírito, eu começo a lidar com aquilo, não é que eu não possa ter cargo, não possa ter título, não posso ter riqueza, mas eu posso usar todas essas ferramentas de forma útil a mim mesmo, entendendo que aquilo é transitório, que aquilo é um empréstimo, que o título, eu estou na posição, e com isso eu cresço justamente porque eu não tenho apego à condição temporária. Eu devo ter a busca para o meu melhoramento íntimo. Pode passar, amigo. E esse espírito humilde, que vai adquirir essa humildade, né, na fieira, né, na caminhada, nas experiências encarnatórias, ele vai entender, pode passar, Miriam, a inutilidade de todas essas coisas exteriores. Ele vai entender que o poder temporal, como diz o próprio nome, ele dura um tempo, e essa ostentação de toda a ordem, ela vai simplesmente só me tentar afastar-me do bom. E a gente já estudou, né, lá na questão de vícios e virtudes, que mesmo os espíritos que já adquiriram uma determinada virtude, nós sempre seremos convidados a novas provas para entendermos, percebermos e firmarmos-nos nesse crescimento de fato, porque a gente só vai estar realmente sendo sabedores que alcançamos determinada virtude se a gente for posto à prova, não é? A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho de novo. Então, esse homem que estava, né, com essa questão de orgulho, de dono da razão, a partir do momento que ele passar pelas experiências encarnatórias, e muitas provavelmente serão necessárias, e ele for tocado lá, né, no seu íntimo, lá naquela inflexibilidade mental que já vai começando a ceder, ele vai alcançar de fato o quê? Estão me ouvindo aí, Emília? Tá. Oi, Emília. Oi, está escutando, sim. Ele vai se tornar, pode continuar, Mira, um espírito que vai ter conquistado, através do esforço próprio, a simplicidade, a modéstia e a submissão a Deus. Ô, Miriam, você pode dar uma continuadinha aqui, porque eu estou me chamando aqui no hospital. Tá bom. Eu acho que é o paciente que chegou. Obrigado. Então, ele vai falar, deixa eu tirar aqui, gente. Eu vou tirar porque está em cima. Então, ele vai continuar dizendo que a humildade ainda é uma virtude que nós esquecemos, que é esquecida por nós, porque a brasa do orgulho não se apagou dentro de nós. Então, nós temos a dificuldade muito grande de vencer, né, o nosso orgulho. Então, a humildade sempre acaba ficando esquecida, pequenininha, né? Nós temos que lutar demais contra isso, né? Tanto é que lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai falar para a gente assim:
A carência de humildade reflete a pequenez do indivíduo diante do universo, tornando a alma enrijecida pela cobiça, pelo egoísmo, pela unidade. Olha só o que o Emmanuel fala para a gente quando nos falta a humildade, né? Então, quando a gente não consegue adquirir, a gente não consegue, né, nos burilar a ponto de nos tornarmos humildes, Emmanuel fala que isso reflete o quê? A nossa pequenez, o nosso pouco desenvolvimento espiritual. E isso, eu tenho muita dificuldade, porque minha alma está pequena, enrijecida. E eu sou uma pessoa que sou muito, né, cobiço tudo dos outros. Por quê? Porque eu trago no meu ser o egoísmo e a vaidade, certo? Vamos ver o que mais. E ele termina dizendo aqui que isso propicia a gente uma discórdia muito grande e uma delinquência social. Então, ele fala aqui para a gente o que a falta de humildade acaba fazendo conosco, né? Então, a gente acaba sendo responsáveis pela essa discórdia e por uma delinquência social. Ele chama a gente de delinquentes sociais, gente, por conta da falta de humildade, a importância, então, da gente buscar essa humildade. Porque sem essa humildade, o ser humano, ele acaba achando que nós somos os verdadeiros proprietários da terra, né? Não apenas usufrutuários dela, porque Cristo foi tão certeiro quando ele falou que nós somos usufrutuários da terra. Tudo que está aqui está para o nosso crescimento. A gente vai usar, mas numa medida certa para que a gente possa crescer. Mas a gente não, a gente acha, né, que somos donos, né? A minha casa, o meu isso, o meu aqui, que nós somos donos das coisas, né? E ele fala Miriam, dessa. Oi. é por isso que a gente, né, busca entender, pelo menos eu não consigo entender, são essas guerras. Essas guerras por território. Território de Sim, quem? pois é. Né? Acha que Território de quem? pertence, né? Uma coisa. Pertence, Sim, é meu, eu é quero, um é meu esse poder, né? espaço, É o e eu ainda poder. quero pegar o do outro para mostrar que Sim. eu sou melhor do que ele. Mas para Uhum. fazer o quê? Domínio, poder, É dominar o domínio, outro. exatamente. A gente tem uma dificuldade muito grande para trabalhar essas Mostrando coisas, a né? completa falta de humildade, né? Humildade. E essa sensação de que Por isso que ele pertence, é fala meu. dessa que isso está levando à discórdia, né, e à delinquência social. E que se você não tiver a humildade, porque é isso que é meu, tudo é meu, certo? Então, ele vai falar desses desequilíbrios emocionais, né, causados por essa miopia do orgulho. Aí ele vem falando, ó, né? Então, pela miopia do orgulho, então a gente não consegue perceber o outro, por exemplo, né? A gente não consegue perceber os desequilíbrios emocionais que nós causamos na estrutura da humanidade. Então, com isso, o que a Jorge estava falando, né? Essa ausência de humildade vai gerar, então, as tensões nervosas, as guerras, né? Que vão destruir o nosso planeta, né? E a gente esquece, né, por exemplo, de prestar atenção na natureza que nos rodeia, no sol, na luz, no calor, não é? A gente esquece de olhar a atmosfera que nos envolve, o perfume das flores. Então, a gente está tão ensimesmado, né, em nós mesmos, tão preocupado com o nosso umbigo, que a gente não consegue ver mais nada, né? Então, ele está chamando muita atenção para isso, né? Desse o canto dos pássaros traz. Então, ele vai falar aqui desse trabalho, né? Que ele fala, então, a humildade é o trabalho silencioso de Deus na natureza. Muito bonito, né? Que ele fala. Então, olha qual a diferença, né, da gente ficar nesses desequilíbrios e fazendo coisas ruins, como a guerra, né, querendo poder. E a natureza, lá, ó, que trabalho lindo que Deus faz. É um trabalho silencioso, harmônico e de muita humildade, né? Então, ele vai falar que
deixa eu ver, porque ele vai falar que a nascente divina está dentro de nós, esperando o quê? Florescer, né? Então, ele fala que talvez ela não tenha surgido porque ela é uma virtude o quê? Silenciosa. Então, a virtude ela vai surgir aos poucos, né? Então, quando nós devagarzinho vamos perdendo essa arrogância, né? E vamos então nos melhorando. Vamos ver o que ele colocou aqui. Então ele está falando dessa arrogância, né? Da gente ser arrogante, querer tudo para nós, não observar, enquanto Deus trabalha em silêncio, nos envolvendo com essa natureza que nos faz tão bem, em vez da gente ficar aí nesse desequilíbrio, nessas tensões nervosas que a gente faz com tanta frequência, né? E aí ele traz duas frases. Uma é de Cervantes, que ele fala: a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, e sem ela não há nenhuma que o seja. Olha que legal, gente. Então, para a gente também conseguir ter outras virtudes, a gente precisa ser humilde. Porque como é que eu vou ser caridoso se eu sou egoísta e vaidoso? Se eu não tenho humildade? Como é que eu posso ser, né? é, Qualquer outra virtude, como é que eu posso ter amor ao próximo se eu só penso em mim? Né? Se o orgulho é uma coisa tão grande, como ele chama da rigidez mental do orgulho, como é que eu posso olhar para o outro, para o meu próximo? Como é que eu posso perdoar o meu próximo? Eu não faço, porque sem humildade eu não consigo realmente desenvolver as outras virtudes. E ele segue, Emmanuel ainda fala que a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda elevação moral e intelectual. Então, gente, é uma das virtudes que nós precisamos trabalhar em nós para que a gente consiga conquistar as outras. Então, não adianta eu querer me atropelar, querer logo ser o super caridoso, né? Aquela caridade que a gente conversou, ou então do perdão, porque a gente precisa ainda de começar pela base, e a base é a caridade. Então, olha o que Emmanuel fala, né? Ela é a fonte de tudo isso. Então, ele chega a falar também que a pessoa humilde está em permanente renovação para o bem. Claro que está, né? Porque através dessa minha da humildade, eu vou me melhorando, eu vou crescendo, eu vou evoluindo e vou aos poucos adquirindo todas as outras virtudes. Porque, como a gente está aprendendo aqui, ela realmente é a base de tudo. Então, a caridade, ela também aceita mudanças necessárias dos novos paradigmas espirituais. Isso é super importante. A gente não pode ficar com um pensamento único, pensando a mesma coisa. Ó, eu não mudo. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou continuar assim. Nós estamos aqui para evoluir, então nós temos que mudar. Porque quem não muda não evolui. Se a gente está no planeta de provas e expiações, é porque a gente tem que crescer muito. Então, para eu crescer, eu tenho que mudar. Eu tenho que processar mudanças dentro de mim, porque senão, como é que eu cresço? Né? E como ele disse, o trabalho humilde é silencioso e também não tem ostentação. Tá? Então, a gente precisa trabalhar sobre isso. E ele trouxe uma fala de Sêneca, em que ele fala que a força e coragem definham sem um antagonista. Força e coragem definham, vão diminuindo se ela não tiver um antagonista para tratar entre eles, né? Então, isso é Sêneca que está falando. Vou botar mais. Vamos ver, gente. E ele continua falando que o desastre é a oportunidade da virtude. Olha só que interessante. Muitas vezes nós precisamos passar por momentos muito complicados para a gente entender a necessidade que nós temos de mudar, para a gente entender como a gente pode se transformar
Ou seja, tirar de uma situação muito ruim um proveito muito grande para a gente. Mas para isso nós temos que aceitar mudanças, né? Quantas vezes, né, a gente sempre fala que é pela dor que a gente se move. Quando está tudo bem, tudo certo, a gente fica, né, parado, a gente não se esforça, porque está tudo bem. Quando vem a dor, né, aí surge a oportunidade para eu desenvolver outras virtudes em mim. Então, que seriam esses bens verdadeiros. Eu li agora por pouco, né, eu vi um senhor falando da questão que estão se relacionando o egoísmo, né, às neuroses. Então, tecnicamente, não existe nada comprovado que o egoísmo causa neurose. Mas dá para a gente entender que o egoísta, aquele que só pensa nele, que só pensa em si, que só quer tudo para si, obviamente que ele vai ter problemas com ele mesmo, né? Ter situações repetitivas, ele começa a ter pensamentos ruins, ou seja, ele é tanto eu, que ele acaba deformando, né, algumas atitudes dele. Então, acaba ficando algumas coisas meio neurotizantes, né? Então, por isso que eles acabam relacionando o egoísta a uma pessoa que tem muito mais facilidade de ter neuroses, né? Isso é bastante interessante, né? Ô, Eu dei uma Miriam, pesquisa. Oi. e em relação também a isso aí que ele falou, né, da força e da coragem, definham-se em um antagonista, porque se a gente pensar na questão do que é um antagonista, o antagonista é um opositor, É o opositor, né? sim. É aquele que é, vamos dizer assim, aquele que trabalha contra. Então, o que que significa isso aí, né? Ah, ué, mas força e coragem não são coisas boas? Por que que precisa ter antagonista? Na verdade, é porque para que você Vai dosar, possa né? colocar em prática também, né, testar a sua força e a sua coragem, se elas realmente estão desenvolvidas, você precisa das diversidades, você precisa dos desafios, você Sim, isso. precisa, entre aspas, do inimigo, Você vai entendeu? entender como dosar isso também, né? Como é que você. Exatamente, porque é nesse confronto com essa dificuldade que a gente vai se fortalecendo, vai ficando E é melhor. tão interessante, porque antagonista no Evangelho é demônio, né? É o demo, né? Porque não é demônio Mas como a gente entende, é o antagonista, é aquele que acaba nos mostrando também, né? na As verdade, o nossas. antagonista aí Isso, que é. trabalha a favor A das favor, né? virtudes. Contra, não. É porque ele Exatamente. nos mostra as nossas dificuldades e a gente precisa ter coragem, né? Se Para superar, você precisa se superar. superar. Isso aí, legal, obrigada. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, sim. E aí tem o livro A Religião dos Espíritos, que é de Emmanuel, e Psicografia de Chico, que ele fala, né? Porque ele estava falando da humildade, que o trabalho do humilde é silencioso e sem ostentação. Então ele fala, né, que é silencioso, é a atitude da alma que ouvida, que esquece a luz própria para levantar o que se arrasta nas trevas. Então é aquele que não se importa só com ele, né? Então, ele diminui sua luz, os espíritos fazem muito isso, né? Eles diminuem a luz para levantar aqueles que estão na treva, aqueles que estão com dificuldades, né? Então, não é aquele que olha e fala, tô nem aí. Não, né? Ele vai lá para ajudar a estender a mão, levantar aquele que está caído, né? Então, esse é realmente aquele que está desenvolvendo a sua virtude, está com sua virtude desenvolvida, né? É aquele que se compadece, né? Está vendo? A humildade já começa com compadecimento, ela já tem outras coisas que vão agregando a ela, né? E ele faz isso sem ostentação, porque a gente falou em caridade, né? Caridade, quando você aqui, olha, eu doei isso, eu doei aquilo, tudo bem, a filantropia, para quem recebe, ok, mas para quem está oferecendo, não tem o mesmo valor e nem as mesmas características, né? Que nos faz tão bem e nos faz até sofrer mudanças, né? A gente fortalece as nossas mudanças através dessa diferença, né? E aqui está o orgulhoso, né? Assim,
Eu não ajudo porque você sabe com quem está falando, né? O pessoal adora dar uma carteirada, né? Ó, eu sou assim. E depois, é, quando o Marcelo falou, quando a gente vai para a espiritualidade, quando a gente desencarna, a gente vai ver quem é que nós somos de verdade, né? Então, lá no mundo espiritual, não adianta a gente dar carteirada, porque lá é tudo como é. Miriam, Oi? eu tenho um exemplo muito bom disso aí. Hum, Eu estava sozinha trabalhando na emergência de Jacuacanga, num carnaval, como médico, tá? hum, Me chega um senhor bem trajado, de, sei lá, entre 35 e 40 anos, com a família inteira, assim, umas 8 pessoas, tá? Pega a carteira, dá uma bate uhum. Na na recepção, ali? bancada da recepção e fala: Eu sou juiz federal e o É, prefeito mandou eu vir aqui para pegar atestado de piscina é. para as pessoas Que estão que comigo, estão é. comigo e ele também para poder ir para a piscina do clube. Pois é. Entendeu? Quer É dizer, não uma está nem coisa aí se assim. tem gente que está doente, que precisa ou não, mas ele é juiz, Aí né? eu fui com muita calma e tal. Eu virei para ele e falei assim: olha, aqui eu posso quebrar seu galho, mas eu tenho duas prioridades. É quem está mais grave e depois quem chegou primeiro, tá? Pode ser o presidente da República, mas vai ser a mesma coisa. É, mas eles não aceitam. Tá? Aí ele saiu, fez queixa com o É. prefeito e tal, mas assim, quem estava comigo é, trabalhando, a enfermagem, a recepção, entendeu? E os próprios pacientes que ficaram Uhum. indignados com aquela conduta que estavam aguardando, Então, olha entendeu? só, vê aqui agora o que ele está trazendo, como dar noção exata de quem nós somos, tá? Exatamente. Quer ver? Deixa eu passar aqui. Ai, Eu cadê? consegui abrir. Tava, o egoísmo assenta, passou. Ai, não, porque tinha um vídeo Ô, aqui, Mas Miriam, tem gente. um vídeo, não tem? Tem Tem, um vídeo. cadê? Deixa eu o ver homem do aqui. Não, futuro, não. Cadê o vídeo? Comigo, no meu aqui tá aparecendo, ele Tem, tá do no meio. Ah, tá Cortella. no meio, ó. Abaixa aí, abaixa a seta. Tem um aqui, tá bem no meio. Eu vi aqui aparecer o coisinha dele aqui embaixo. Aonde? Volta, pode voltar. Você tá passando para frente, é para voltar. Aí, ó, Então, aí. Ah, aqui, ó. achei. tem Vamos lá, isso vai. aí. Você Eu sabe que adoro. nós estamos em um universo que tem 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 250 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã. Em volta desse Sol, que é o nosso Sol, tem 9 planetinhas, talvez 8, porque estão tirando Plutão do circuito. Um desses planetas, e só um, é a Terra. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, entre outros 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Nesse planetinha existe uma coisa chamada vida. A ciência calcula que haja muitos milhões de espécies, já classificou mais de 3 milhões de espécies diferentes. Uma delas é a humana, é a Homo sapiens. Nossa espécie é só uma espécie, entre outros 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Essa espécie tem agora 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie, pertencente a um planeta que é somente um, que gira em torno de uma estrelinha, que está entre 250 bilhões de outras, compondo apenas uma galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Por isso,
Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que posso empinar o nariz? Quem sou eu para achar que o único jeito de ser humano é como eu sou? Quem sou eu para desprezar outra pessoa e achar que sou superior? Por isso, quando me perguntam, sabe com quem você está falando? Eu falo assim: você tem tempo? Vem aqui que eu explico. Então, assim, não precisa nem comentar, não é? Então, ele servida falando que o egoísmo assenta na importância da personalidade. E eu tenho que andar, gente, senão eu não vou terminar, tá bom? Então é ótimo, quando alguém falar, você mostra o vídeo para ele, né? Quem é a gente nesse universo, né? Somos ninguém, praticamente, né? Então, vamos lá ver essa questão do homem do futuro. Vamos ver o que o Jason está falando aqui. Então, ele vai falar que esse homem do futuro, ele vai falar, na verdade, no desenvolvimento da bondade agora, né? Então, ele vai falar que aquele que conscientemente, de sua força, e em pensamento e em permanecendo humilde, esse será o homem do futuro. Então, quem é o homem do futuro? É aquele que vai dar sua carteirada? Não. É aquele que conhece ele, conhece a sua força, e ele, em sendo humilde, é esse o homem de amanhã, né? O homem do futuro. Então, para a gente ser, vamos lá. Então, é aquele homem que tem muito mais valores morais do que valores intelectuais, né? Isso a gente já viu. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho da bondade, né? E a bondade tem tudo a ver com a questão desse homem do futuro, né? Que ela também é uma virtude que ele chama de sincera e profunda ao mesmo tempo. Então, ele diz que ela é muito importante, né? Porque ela é muito singela e profunda. E ele ainda fala. Temos facilidade para entender a bondade e certa dificuldade para realizá-la objetivamente. Eu acho que isso faz parte de quase todas. Alvinho agora não dá, tá bom? A gente faz parte de quase todas as nossas virtudes. A gente às vezes entende perfeitamente, mas dificilmente a gente consegue interiorizar e praticar, não é? Isso é uma coisa, e bondade é muito fácil de entender. Então, ele diz também que ele é uma virtude dinâmica, que ela é um sentimento superior da alma. E ele diz, então, essa virtude é uma virtude de ação no bem, é uma virtude dinâmica, ela é uma virtude que faz ação do bem. É o amor em ação, na verdade, a bondade. Bonito, né? O amor em ação. E é através da virtude que nós conquistamos, né? Ou seja, a gente a gente suaviza as nossas consciências, ele fala aqui, que através da bondade nós conquistamos a nós mesmos, né? E suavizamos a nossa consciência. E ele traz uma frase do Chico: o maior patrimônio da criatura é a consciência tranquila. Então, é através da bondade, já que ela ajuda a gente a suavizar a consciência, já que ela é o amor em ação, então ela nos ajuda, então a harmonizar os ambientes, a ajudar a sociedade a se equilibrar, né? A iluminar nosso coração e a minimizar o sofrimento. Então, a bondade, ela tem todas essas características, né? Ela, como ela é esse amor, ação no bem, uma virtude dinâmica, então ela ajuda que a gente seja capaz de harmonizar o ambiente onde a gente está. A gente também consegue estabelecer um equilíbrio na sociedade em que nós vivemos, porque nós iluminamos com o nosso coração e, com isso, o sofrimento acaba ficando cada vez menor. Então, Ô, isso Miriam, está. é só Oi. para você se localizar, ainda falta meia hora, tá? E só tem mais 3 slides aí para você apresentar. Não, Sim, você mandou para mim todos, eu estou com todos aqui. sério? Sério. Você pode até abrir aí para perguntar o que o Alvin queria saber, né? Tá, Alvinho, então vai.
Poxa, é que eu contei aqui mais, poxa, tem mais coisa aqui, então não sei. Tá, faz, Alvin, pode falar. Mas eu já esqueci. E se não tivesse a bondade, o que seria o desenho? Não entendi. Ele E se perguntou se não tivesse a bondade, o que seria da gente? Bom, é uma, Alvin, você já sabe, né? eu, sim, Imagina mas só. eu, é uma pergunta difícil, Não é difícil, mas, Alvinho. Olha o- só olhar para o nosso você planeta, você vai é, ver que falta muita bondade aqui. Falta muita falta, humildade. falta, E olha como falta a gente tem guerras, olha como nós ainda somos um ser humano exatamente, complicado, né? exatamente. Mas aí, Alvin, você tem que entender o seguinte, né? Nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Então, a maldade ela ainda é muito forte, ela ainda é muito Muito, presente. E aí, as pessoas que têm bondade, aquelas que agem com amor, aquelas que são humildes, elas ficam meio que esquecidas. Porque se você liga a televisão, quais são os assuntos mais relevantes na televisão ou nas redes sociais? É a guerra, o confronto do exato, tráfico, Uhum. matou mãe, é, matou filho, filho matou é mãe, gente, enfim. é gente assassinada todo dia. Exatamente. É o tempo todo promovendo e divulgando as coisas ruins. Então, elas acabam Mas se sobressaindo, eles divulgam coisa ruim porque aqui é assim, não é? porque Eles não estão isso, mentindo, exatamente. eles estão falando a realidade o que o Então, falando planeta a vive, realidade, né? e na verdade é o que chama atenção. É, chama Agora, atenção. existem muitos atos de bondade, muitas pessoas boas E, pelo mundo afora que são anônimas, que não não, aparecem, mas que estão ajudando alguém em algum lugar, em algum momento. não, Então, isso, a bondade, a pergunta que você fez, né? O que seria de nós que não existisse a bondade? Nunca que Jesus, sendo governador desse planeta, iria permitir que não houvesse um eu já, fiozinho de eu, bondade, eu né? já estava assim. Eu fiz depois do estudo do Marcel, ao estudo da minha dor, deu, deu mais para me dar Uma claridade, né? Uma uma clareou seu pensamento, né? Então é isso. A bondade, ela existe sim, mas a gente, por enquanto, vê muito mal evidente, né? Olha Eu ainda só, diria, ô Jorge, hã? eu ainda diria que a bondade, ela geralmente, ela está junto com a humildade, bondade de verdade. exato, exato. Por Então, isso que ela assim, as está no livro junto, né? pessoas não precisa ter nome. Não, você não precisa saber o nome da pessoa que você está ajudando e ela não precisa saber o seu e você não precisa contar para ninguém. Você fez, você sentiu bem com aquilo que você fez, você acha que foi o melhor naquele momento e acabou. A gente não precisa ficar contando para Deus e todo mundo, porque senão você vai começar a gerar o quê? Orgulho. E Sim. aí a gente tem que fazer é a bondade, é a caridade despretensiosa, sem segundas intenções. Tem que ter aquilo cravado no coração como coisa simples, como uma coisa direta que eu faria meu filho, que eu faria ao meu marido, que eu faria para qualquer um que eu amo e que esteja perto ou longe de mim vai receber aquele bem, independente de me conhecer ou não. Ficou claro, Alvinho? Olha só, Jorge, ele tem 3 slides, mas tem uma história imensa aqui, porque ele trocou no final, isso aqui eu não vi, porque até então estava tudo marcado aqui. Mas vamos lá, gente, eu vou ter que ler a história do João, que está aqui no livro. Então, ele vai falar que um médium espírita, que não tinha muito tempo de doutrina, ele estava preocupado em aprimorar a faculdade mediúnica. E ele foi ler no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, e ficou muito ansioso porque
ele achou que era muito a quantidade de virtude que ele tinha que desenvolver. Como é que numa vida eu consigo desenvolver todas essas virtudes? Vou levar dezenas de reencarnações, ele pensava, né? Então, ele na vida do lar dele, na vida em comum dele, ele tinha os problemas que todos nós temos, né? Que são naturais da gente. Tinha as mesmas brigas, incompreensões, ressentimentos, tudo, né? E João começou a ficar muito ensimesmado, ele fala aqui, com essa visão que o Espiritismo estava proporcionando a ele, e começou a ficar muito preocupado, achando que era muita responsabilidade para ele, né? Como é que ele ia se modificar moralmente? Acho que isso todo mundo pensa, né? Quando começa a estudar e a perceber as nossas dificuldades e o quanto a gente tem para crescer, né? Então ele fala que um certo dia João estava lendo e apareceu um espírito. Ele era médium, ele viu, através da vidência, ele viu esse espírito e o espírito estava sorrindo para ele, né? Falou para ele que era um amigo espiritual e perguntou: Pô, João, por que que você está tão preocupado? E o João respondeu que não poderia dar conta de conseguir todas aquelas virtudes, né? Que o evangelho estava ali classificando. Como é que ele ia desenvolver só naquela encarnação? O benfeitor, então, olhou para ele como um pai e sugeriu que ele desenvolvesse apenas uma virtude, que avançasse por etapas na vida. Todas a gente não consegue, é assim mesmo, não é? Então, o que que ele recomenda? Ele recomenda para o João que se ele que ele vivesse essa que ele tinha escolhido 24 horas por dia. Ou seja, essa virtude que ele iria escolher deveria estar no pensamento do João, deveria estar nas palavras, no olhar, nas atitudes. Então, 24 horas por dia, se vamos supor você escolheu a bondade, então ela tem que estar no seu pensamento, na sua fala, nas suas atitudes, certo? João ficou até satisfeito, porque trabalhar uma era muito melhor do que aquelas dezenas que estavam ali no Evangelho. Mas ele fica curioso para saber que sentimento era aquele que ele iria desenvolver. Ele ficou em dúvida, ele não sabia. E o amigo espiritual, notando então, né, que João queria realmente se melhorar como médium, né, que era ainda uma pessoa que estava em formação, respondeu para ele: João, desenvolve a bondade. Então, o amigo espiritual aconselhou que João desenvolvesse a bondade. E ainda disse: não esqueça, no entanto, a bondade nos pensamentos, a bondade nas palavras, a bondade no olhar, a bondade nas atitudes. Então, o mentor, né, antes de ir embora, prometeu para ele que, ó, João, eu volto daqui 2 anos para apreciar os resultados. João, então, levou muito a sério aquele encontro e as orientações do amigo espiritual. E disse, que a bondade passou a ser o seu maior projeto de vida. Então, a bondade sempre esteve presente em todos os momentos da existência do João. E era a bondade que lhe indicava a ele a menor maneira dele se conduzir. Ou seja, daí para frente, a bondade é que mostrava para ele o caminho que ele devia trilhar, o que ele devia falar, a atitude que ele devia tomar, do jeito que ele olhava, entre todas as coisas, né? Então, inclusive, ela passou a ser a conselheira nos momentos de dúvida. Ela passou também a ajudá-lo nas questões do perdão, a colocar doçura nas suas palavras, a ser complacente no olhar e a ser caridoso nas suas atitudes. Então, que quando ele pensava naquelas pessoas que causaram aborrecimento na vida dele, ele sempre pensava nelas também com respeito e bondade. Então, João
acabou levando, desaparecendo nele aqueles outros sentimentos, né, de contrariedade, ou então algum sentimento ruim que ele tinha em relação a algumas pessoas, e ele fala que novas luzes começaram a acender no psiquismo de João. Então, ele começou a ir falar com o coração. Aí ele começou a evitar críticas, evitar desrespeitar as pessoas, né? Ser mais vigilantes, né? Então, ele com isso, ele começou a melhorar o relacionamento dentro da casa dele, com a esposa, com os filhos, né? Porque ele modificou a maneira de olhar a esposa, e ele modificou a forma de falar com os filhos. Então, ele foi se modificando sempre é, deixando a bondade dirigir a vida dele, né? Ele fala que até a expressão fisionômica do João ele foi melhorando, até naqueles que o aborreciam, né? E ele sempre estava ali trazendo uma mensagem boa no seu falar, né? E aí foi interessante que, com o tempo, né, ele começou também a envolver os sofredores, ele começou a iniciar atitudes de solidariedade com as pessoas, ele começou a trabalhar de forma também diferente no centro espírita que ele que ele estava frequentando, também como trabalhador de todas as horas, integrando-se em serviços assistenciais espirituais, sempre de forma fraterna, com o coração cheio de amor, né? E essas atitudes diárias, no lar ou não, estavam sempre presentes e sempre traduzindo pela bondade do João. Então ele fala que o tempo passou e o João então conseguiu se modificar completamente. Antes era ansioso, ele era irritado, cheio de suscetibilidade. Agora ele começa a ser um homem muito mais bondoso, mais tranquilo e cheio de paz. Então, ele diz que a paz que brotava no coração dele, né, que vinha da consciência tranquila e do perdão das ofensas. Olha só como João vai crescendo, gente. Então, ele fez brotar, através da bondade, ele foi brotando paz no coração, a consciência foi ficando tranquila, e ele começou também a não mais nem precisar perdão das ofensas, porque ele nem se sentiu ofendido, né? Então, a bondade foi essa mola propulsora, o elemento motriz que desencadeou o surgimento de outras virtudes. Olha que coisa linda, porque ele estava com medo de. Eram muitas virtudes. Aí o Espírito falou: tenta uma, João, a bondade. E aí, através da bondade, né, ele foi amealhando as outras virtudes. Então, olha lá, foi aparecendo a solidariedade, a tolerância, o afeto, a caridade, a ternura, o perdão e as demais energias salutares que orvalhavam sua alma e seu corpo com promessas de saúde física e espiritual. Então, passaram-se os 2 anos e o amigo espiritual então retornou. E nesse momento, João estava em prece, né? Quando ele chegou. E ele observa as mudanças profundas que tinham acontecido no psiquismo do médio espírita, né? E o esforço que ele havia feito para se aperfeiçoar. Então, ele lança um olhar de doçura, sorrindo, ele fala: prossiga, meu filho. E depois desaparece. Então, deixa eu ver que acho que ele escreveu aqui, ó. Então, aí ele fala que depois que o ser humano experimentar o elixir da bondade, ele jamais desejará retornar aos degraus da intemperança mental. Então, o que que ele quer dizer? Toda vez que você adquire uma virtude, aquela virtude adquirida, você não volta mais a ser como era antes naquela virtude. E João, através de uma virtude, porque a gente fica tão desesperado querendo todas, né? E não consegue nenhuma. Então, João, trabalhando uma virtude, ele conquistou quase todas as demais, porque ele realmente fez o que o Espírito falou para ele usar a bondade em tudo na vida dele, como um guia, né, para ele, né? A bondade nos pensamentos, a bondade nas palavras, no olhar e nas atitudes. E quando ele foi vivenciando isso e com
cada vez mais essa vivência foi trazendo outras virtudes para ele, que ele nem se esforçou para tê-las, ele foi conquistando através do comportamento que estava mudando com todos. Né? Essa primeira é, virtude da bondade, ela conseguiu ir modificando ele tanto que ele foi amealhando outras virtudes. Vamos ver o que ele trouxe aqui. Então, ele faz uma diferença entre maldade e bondade. Vamos ver, deixa eu ver. Ah, então, assim, o que ele está falando aqui, né? Que quando a gente experimenta o elixir da bondade, jamais desejará retornar aos degraus da intemperança mental. Ou seja, eu estou aqui, né, com a minha maldade e tal. Então, a partir do momento que essa bondade cresce em mim, a maldade desaparece. Então, quando a nossa vontade é adestrada, né? Quando eu faço que nem o João, ponho no meu campo mental que eu quero fazer, é aquele tipo de virtudes, ser o meu guia, né? Tá em tudo que eu faço, eu adestro a minha vontade. E com isso, eu tenho motivação para o bem. E isso vai conduzir a gente nesse processo que é a transformação interior. E a gente sabe que a gente pode adestrar, né, os nossos cérebro, a gente pode trabalhar com o nosso pré-frontal, porque a gente sabe como a gente pode amealhar algumas virtudes através desse trabalho, né, gente? Da compaixão, de todas essas situações que a gente pode enfrentar, e isso a gente se melhora, isso a gente pode nos transformar. Então, existe uma base científica também para que a gente se transforme através da vontade. Né? Lembra que a gente questionou? Nós temos vontade, a vontade é que faz a gente crescer, né? Então, vamos ver É a mais. relação de causa e efeito, né? Porque você melhora, você vai adestrando o seu comportamento, vai sendo conduzido para o bem, vai se transformando interiormente, e aí mais coisas boas vão acontecendo, Uhum, né? É uma relação direta. isso. Então, aí ele vai falar que aqui, por exemplo, né, esse sentimento da maldade, quando o indivíduo está com esse sentimento, vamos cá, muito exacerbado, né? Então, o que que vai acontecer? Ele vai acabar se expressando de várias maneiras. Então, o indivíduo é aquele indivíduo que fica irritado com poucas coisas, até chegar a atitudes de vinganças, ou então a atitudes muito hostis. Então, olha que diferença, né? Quando a gente traz e cultiva, né, uma dessas características, a gente acaba tendo problemas sérios, né? Então, o problema nosso é que, por exemplo, como a maldade, e entre outras faltas de virtudes, outras não virtudes, a gente tem cultivado elas há séculos, gente. Lembra nossas heranças? Né? Heranças do passado, lá no nosso psiquismo, no iceberg, lá no fundo do iceberg, elas estão todas ali, né? Então, não é fácil, né, a gente fazer esse movimento aqui, né, de melhorar as nossas virtudes, porque a gente tem que lutar mesmo, tem que ter muita vontade para adestrar, motivação, para que a gente nos conduza melhor e desenvolva essas virtudes, porque está lá esperando a gente, né? Qualquer atitude, mas quando a gente consegue realmente amealhar essa vontade, então trocar, vamos dizer assim, né? Deixar essa maldade lá muito pequenininha, então a gente é muito mais difícil a gente voltar, né? Quando a gente volta assim num momento, né, de exasperação, que eu me irrito e faço alguma situação assim, é porque eu não tinha adestrado ainda aquela virtude, né? Aquilo lá não estava bem fundamentado dentro de mim, né? Então ele fala, então ele fala assim, essa maldade já se encontra há séculos no psiquismo humano, esperando o desabrochar da vontade. Essa energia nova capaz de dissolver os resquícios da agressividade na Terra. Então, vê só, quando a gente fala em guerra, Jorge trouxe aqui, ele fala também da guerra. É isso, gente.
nós temos muito mais é, dificuldades, maldades, entre outras coisas, no nosso psiquismo do que essas virtudes. Então, elas estão vindo sempre à tona, elas estão já no nosso consciente, né? Então é mais fácil a gente se irritar, né? A gente se comportar dessas maneiras, né? É mais fácil repetir esses Sim, comportamentos muito do que, né, mais. fazer, que Sim, ter novos comportamentos. então. Então é isso que ele está falando, né? Que a maldade somente vai aumentar se ela receber esforço de pensamentos maus. Ou seja, desde o momento que eu começo a fazer que nem João, só, né, eu falo, daqui hoje eu vou pensar bondade, falar bondade, né, meus atos serão de bondade, obviamente que a maldade vai diminuindo muito, porque eu já não tenho mais pensamentos maus que vão alimentar aquela minha maldade. Então, você vê como a gente pode se contrapor a um sentimento ruim através de uma coisa boa, né? Porque ela vai se transformando mesmo, né? Esse adestramento, que nem a gente adestrar um animalzinho, a gente adestra a nossa animalidade, né? Porque isso é animalidade que ainda nós trazemos. Então, a gente tem que adestrar mesmo isso, né? E adestrar é aquela coisa de fazer sempre, 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 né? Porque enquanto ela não estiver ali dentro de nós bem adestradinha, a gente pode acabar caindo, né, de novo, né? Então, aí ele ficou todo dessa vontade de estrada, né? Então ele fala: assim a bondade é uma força fecunda, porque constrói, remove obstáculos. Acho que ele deve ter postado assim, é. Assim é a última frase do livro. Assim a bondade é uma força fecunda, porque essa bondade ela constrói, remove obstáculo e conduz rapidamente indivíduos pelos caminhos da evolução. Então, nós só temos a ganhar com a troca de uma virtude por uma não virtude, vamos dizer assim, né? A gente só tem que ganhar. Então, o exemplo de João serve para qualquer um de nós, né? Então, é que nem a gratidão. Joana fala para a gente ser grato por tudo. Ser grato por tudo que nos acontece. Ser grato por tudo que não nos acontece de ruim, por exemplo, e inclusive ser grato por até coisa ruim que acontece para a gente, porque a gente nem sabe como seria pior se a gente não tivesse ajuda. Então ela fala, gente, levanta agradecendo, agradeço tudo que você recebe, agradeça, porque mesmo as coisas ruins que vêm para a gente serve para a gente aprender a evoluir, a construir, a mudar de atitude, não é? Então, assim, a bondade é uma força fecunda, porque ela constrói, remove os obstáculos e conduz rapidamente os indivíduos pelos caminhos da evolução. Então, era isso que o Marcelo preparou para a gente. Se vocês quiserem comentar, eu não. Eu só tinha um poucos, esses últimos slides eu não tinha, Jorge, eu não consegui ver, que ele me deu muito tarde. Mas é muito bonito essa situação da bondade. Quem está É, disposto a começar amanhã? Pensar bondade, fazer bondade, olhar é um bondade. exercício É um mesmo, tem que exercício, gente, é um fazer. é, exercício. É que é nem muito, agradecer, gente, é exercício. Sabe, se a gente costuma agradecer as pequenas coisas, você em vez de só agradecer as grandes, quando a gente percebe, você está agradecendo o tempo todo, Tudo, né? Você está exatamente. agradecendo. Então, a gente nem sabe o que deixou de acontecer para a gente, né? A gente só quando acontece que a gente fala, puxa vida, os amigos espirituais também estão todos saídos, né? Não estão. É que a gente não tem essa noção. Então, é muito importante, gente. A gente. É interessante também, porque assim, você pega o livro e você vê que ele pegou as virtudes, né? Aham, Os sentimentos que nos conduzirão para, vamos dizer assim, a perfectibilidade, né? Porque não perfeito só Deus. aham, E ele pega e distribui em assuntos, separa esses assuntos, mas quando você começa a entender, a ler, a estudar, você vê que todos eles
convergem para o mesmo ponto, Eles né? Porque, conversam, na sim. verdade, é o quê? A partir do momento que todos esses sentimentos bons, essas virtudes, vão se desenvolvendo, a gente vai deixando a animalidade para trás. Que a animalidade ela está muito baseada em quê? Nos nossos instintos. Então, na questão da selvageria, na questão da barbárie, então, esses instintos que são importantes, principalmente lá no início de tudo, porque o quê? A perpetuação da espécie, crescimento, né? Ou seja, manter-se vivo, mas chega uma hora que eles precisam ser, como você falou ali, né? Eles precisam diminuir para que os outros floresçam e nos levem à condição de um espírito puro. Então, assim, ele vai trazendo isso muito bem É, encadeado aí no livro, muito interessante. Essa parte da bondade e da humildade também, aí você vê, é complemento da caridade, é complemento do que foi feito anteriormente, é um complemento do outro. Muito bom. e tem uma coisa Só que pratica a caridade de verdade quem é bom. Então Entende? tá tudo interligado, né? Deixa Sim, de ser sim. filantropia para ser caridade, para ser bondade. Exatamente, para ser E é bondade. muito bom também de falar sobre bondade e só sai coisa boa para Com gente. certeza. E Assim, as coisas ruins a gente, vamos dizer, joga fora. E isso foi uma aula para isso. Então, por gente. exemplo, como você falou, assim como a boa música traz uma harmonização para o ambiente, assim como uma boa leitura, um bom filme. Assim é falar sobre a bondade, né? Você está trazendo uma paz para o lugar onde você está, né? Tudo é uma coisa atrai a outra, né? A Emília, harmonia se estabelece. Exatamente, a harmonia se estabelece, é isso aí mesmo. Pois Vou é, Bom, ser então, gente. assim, repetitiva, como vocês estão colocando aí, né? Porque a gente chega à conclusão que a gente é transformador da gente mesmo, né? Através dessa vontade maravilhosa, que É se isso não mesmo. fosse ela, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Então, o que que eu chego? exatamente. Tudo começa em nós, né? Tudo depende de nós. E a hora é o agora, né? Temos que E, começar agora, o quanto antes, gente, aproveitar essas oportunidades, pois é, né? Isabel, e às vezes a gente, assim, né? A gente se encanta com algumas coisas, aquele orador, né? E, na verdade, a gente precisa realmente olhar para a gente para seguir, porque, assim, é, a gente se encanta com coisas que estão longe, às vezes, da gente e que nem são tão boas quando a gente imagina. Por isso que eu acho que trabalhar num grupo, a gente acaba se expondo, porque todos nós temos nossas dificuldades, nossos defeitos, mas isso ajuda a gente a entender a necessidade de começar. Você está entendendo? Assim, todos nós precisamos. Tem ninguém aqui que não precisa trabalhar a bondade, por exemplo. Alguns de nós são um pouquinho melhores, assim, já conseguiram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas as virtudes são assim, de repente o perdão está melhor do que eu, mas é junto que a gente vai caminhar. É importante demais a gente ter esse olhar de entender que olha para mim e vê que, como é que eu preciso mudar. E é esse exercício que a gente está fazendo aqui, né? Sentir, conhecer, evoluir. Então, todo o estudo aqui vai ser um coice na gente. Sim, a gente E vai assim, sentir, e a você gente tem está que vendo. sentir mesmo, sabe? Porque só assim a gente muda de atitude, né? A Então, gente. aí é que a gente percebe o quê? É sair da, como a Isabel colocou, é sair da zona de conforto, né? Que incomoda, porque eu não quero sair da zona de conforto, porque eu sei que eu vou ter que confrontar com os meus antagonistas. E O Marcelo entrou, vai me tá, levar a Jorge? isso aí. Nós já são 8h30, né? Pois é. Aí, Marcelo, olha só, eu fiz o fechamento, eu acabei quase lendo a história do João, mais ou menos, mas eu achei que foi Ah, muito legal. Se você quiser sim. falar alguma coisa para Fantástico. finalizar, você fica à vontade. Não, eu só, Paciência. não, eu só ia falar, Mira, aquilo que a gente tinha conversado antes, que já que você trouxe, né, trabalho científico, a, teve um estudo que começou em 1938
na Universidade de Harvard, chamado Grant Study, que é o estudo do desenvolvimento humano. Olha que interessante, gente. Foi feito, olha só, começou em 1938, durou 80 anos esse estudo, com alunos da Universidade de Harvard, em que eles foram fazendo exames nas pessoas, era uma série de critérios, de perguntas, e aí eles foram vendo que, através das coisas que nós fazemos, pensamos, agimos, eles podem avaliar o nosso exame de sangue, talvez com mais eficácia do que o próprio exame laboratorial. E aí eles chegaram à conclusão que, vejam bem, essa conclusão só foi permitida ser divulgada porque dos 238 integrantes, haviam ainda 19 vivos. E o acordo seria que somente seria divulgado após a morte de todos, porque falava sobre a vida de cada um deles. Só que eles aceitaram por causa da relevância desse trabalho. E olha que interessante, foi provado que a maior felicidade ou a felicidade plena somente é alcançada pela quantidade de pessoas que nós nos preocupamos. Ou melhor, ela usa essa palavra e as pessoas entenderam equivocadamente. De nós nos nem preocupamos, nós nos preocupamos no sentido de darmos valor, darmos atenção, estarmos ocupados de como elas estão, do amor que a gente deseja para o sucesso de cada uma delas. Então foi verificado que a riqueza que a gente tem não proporciona felicidade. Ela dá o exemplo, a Anete Guimarães, que falou sobre esse estudo, ela falou que o número de amantes não traz felicidade e que a verdadeira felicidade ela é realmente medida pelo quanto que nós amamos as outras pessoas. Olha que interessante. Ô, Marcelo, E aí vai corroborando com todo o estudo que a gente... Oi, pode falar. Hã? Não, pode terminar. Não, pode falar, fala, Miriam. Não, porque você num slide você trouxe assim, é a atitude da alma que ouvi da própria luz para levantar o que se arrasta nas trevas, né? Exatamente. E outra coisa, eu também, aquelas citações que eu trouxe lá do livro do Sêneca, o interessante, olha o título do livro, olha que coisa interessante. Depois eu volto lá para acabar, tem que ser rápido, né, que já está passando muito do tempo. O nome do livro é Providência, o nome original, mas o título verdadeiro é Porque as boas pessoas sofrem de infortúnio apesar da existência da providência. E isso foi um questionamento de um dos discípulos de Sêneca, chamado Lucílio, quem ele escrevia as cartas também, e ele vai explicando pouco a pouco, e ele vai mostrando aquilo que a gente estudou semana passada também, Mirim, que esse estudo daqui também está trazendo, que os homens maus, os homens bons, eles não sofrem o mal, porque o sábio entende como mal a palavra má, o pensamento mal, a atitude má de você. Dele. E que justamente a força que é submetida a você, que para muitos é entendido como sofrimento, na verdade, é justamente desafio para poder você desenvolver a fortaleza que somos cada um de nós. E aí ela foi trazendo para a gente nesse estudo, quer dizer, esse estudo provou que, mais uma vez, o tanto que a gente se ocupa da situação, dos problemas, da condição do outro, faz com que a gente produza no nosso organismo substâncias que protegem a nós mesmos. Olha que coisa interessante. E aí, em 1937, André Luiz já colocou nos seus livros aqueles receptores celulares que trabalham a favor ou contra o nosso organismo, dependendo do pensamento emitido. Que hoje a ciência entende isso como epigenética.
substâncias produzidas no hipotálamo que percorrem o nosso organismo e vão sensibilizando e estimulando as células do corpo inteiro na produção de hormônios, de substâncias que nos auxiliam, que nos protegem, e também o contrário acontece. E Marcelo, aí a gente vai entendendo também. Oi, pois não. resumindo, nós produzimos o nosso remédio ou o nosso veneno. Exatamente. A doença e a saúde. Nós Aí ela, no produzimos final, ela dentro de termina assim, nós só para isso aí. terminar, ela fala assim. Olha que interessante, olha como é que ela termina a palestra dela, ô Georgia. Centenas de pessoas envolvidas num trabalho de 20 milhões de dólares, com milhares de páginas, para nos mostrar que fora da caridade não há salvação. Quer dizer, Sim. é a ciência, depois de tantos anos, comprovando, né, as afirmações de André Luiz sobre. Aí vai tudo, né, Miriam? Por isso que Jesus falou, viu, Solange? Caridade é mais difícil que perdão. Quando ele falou que o Com perdão certeza. Eu acho mais fácil. é mais difícil. Essa verdadeira Até, caridade. não, meu, você esqueceu de como entendia Jesus? Perdão está lá dentro. Está lá dentro, Então ela é é o pior, BIP. porque ela envolve três Não, pilares, perdão né? está dentro. Então, E ela que falou de eu já todas as não. virtudes, a virtude melhor é a caridade. Gente, nós vamos ter que terminar, já são 20h37. Então, olha só, eu tinha pedido, porque né, o Marcelo não tinha entrado, eu estava dirigindo, eu tinha pedido ao Álvaro para fazer a prece Tá? final. Então, deixa ele fazer a prece final para poder você tirar Uhum. a gravação. Não, e Álvaro, outra pode coisa que eu fazer. ia pedir é para o Marcelo botar esse estudo no grupo do ESG, para a gente. Essa palestra da Ó, NET. Eu ponho toda. Ah, é, tá. Vai Tá, vai estar gravada, Solange. Está tá. gravada, vai ser Ela quer colocada da no Não, a NET. YouTube. Não, palestra não. da NET. não, Tá. eu vou botar, Ah, é um pedacinho pequeno só, mas ela a fala tudo pesquisa, isso. né? Manda É a você. pesquisa, tá? Pode deixar. Álvaro, pode fazer a prece final, então, por favor. Depois desse estudo, falando de bondade, que a gente precisa ajudar o próximo assim mesmo. Eu nunca tinha ouvido uma palestra dessa de bondade muito boa como Marcel e a minha explicaram detalhe por detalhe quebrou por encerrada o estudo de religião. Tipo, eu não, graças a Deus. Muito obrigada, Alvinho.